Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para a gente conhecer e conversar com pessoas interessantes que estão por aí, inventando um jeito de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Me conta se você já se sentiu partido ao meio. Certa vez, o Platão deu um banquete e convidou alguns amigos para discursarem sobre o amor. Um desses amigos, de nome Aristófanes, ele começou a fala dele contando que a forma original do homem era inteiriça, como que dois em um, grudados. Eles eram muito fortes e ameaçavam os deuses. Então, esses deuses decidiram parti-lo ao meio. Partiram esses homens e aí pegaram o pescoço deles e torceram para o rosto ficar voltado para a parte que foi mutilada, que seria o abdômen, para que eles se vissem fragilizados e incompletos. A partir daí, cada homem passou a buscar a sua outra metade, a fim de se unir a ela, restaurando essa natureza humana, curando a natureza humana. Então, é isso, éramos todo. E então esse desejo e essa procura pelo todo, que, de acordo com um amigo de Platão, é a isso que a gente dá o nome de amor, né? E eu pergunto, quem nunca se viu colado, enfim, colado à parte que faltava? Até que muda a estação, né? E a gente percebe que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Aquela parte que parecia uma metade perfeita, a gente percebe que já não estava tão bem encaixada assim como nós imaginamos, né? E a gente descobre que de janeiro a janeiro o mundo pode sim acabar. Né? Ruiu, de repente ruiu aquela fantasia do amor idealizado, aquele amor platônico. E agora? Alguns casais seguem construindo, apesar e a partir desse desencontro. Outros não. Aí eu trouxe aqui para a gente o Emicida, né, para a gente ilustrar como alguns casais vão fazer coro com ele e vão cantar. Despencado de voos cansativos, complicados e pensativos. Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos. Amuados, reflexivos, dá-lhe antidepressivos. Será que o sol sai para um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia e vem o calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. A página vira, o som delira. Então a gente pira. E no meio disso tudo, tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Salve, Emicida. Quem já passou por um processo de divórcio sabe que mesmo quando a gente tem uma boa rede de apoio, esse voo é solitário, né? É preciso enfrentar aí ventos fortes, às vezes tempestades, até encontrar um outro ninho, até fazer um novo lugar. E só para constar, um novo lugar não necessariamente significa um novo par. Então, eu convido você a se aconchegar entre nós e curtir, compartilhar aqui mais uma dose desse podcast. Quem está aqui com a gente hoje para compartilhar dicas, ideias, informações importantes, trazer um olhar sobre a questão que vai ser tratada hoje, que é o divórcio, é o Rashid. Rashid é um idealizador do amor, como poeta, bom poeta e músico que é, né, Rashid? Eu coloquei aqui que ele está junto da Cora Coralina, que está sempre recriando a sua vida, sempre. Você remove pedras e planta roseiras e faz doces. Você recomeça, fazendo dessa vida mesquinha um poema. O Rashid é também advogado, especialista em direito de família. Então, poeta e advogado, testemunha encontros e desencontros, né? Pois é, pois é. E aí a gente fica nesse dueto, né, entre a poesia e a advocacia, porque a advocacia, ela, sem dúvida nenhuma, ela nasce na poesia, né? A advocacia, a essência da advocacia, ela é um ato de amor
ao próximo. Né? Antes de mais nada, os verdadeiros e antigos advogados, eles surgiam das comunidades onde aqueles que eram letrados e eram mais inteligentes do que os outros no sentido social, porque tinham acesso à informação, eles promoviam a defesa daqueles que não podiam se defender. Então, a verdadeira advocacia, ela é um ato de amor, de compaixão, né, de se entender o lugar do outro e fazer, ou tentar fazer, balança entre os dois lados aí de um litígio, de uma lide, de uma disputa. Prazer estar aqui com você, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui acompanhados também hoje de grande personalidade que vai nos ajudar a fazer a parte que eu falo, da prática da vida, das contribuições, né? Mas a gente vai trazer aqui também informações assim, que a gente vê que são necessárias. Ainda remanesce na sociedade muita dúvida. Né? Tudo é muito estereotipado. Então, o próprio divórcio ele é colocado numa situação de as pessoas sempre veem como uma coisa ruim, negativo. Isso só esse lado negativo, a pressão toda. Né? Quando, na verdade, nós temos muitas vezes uma solução. Isso é uma prova. Né? E a gente vai falar um pouquinho dessa história do divórcio, no Brasil, inclusive. Ótimo. Antes de apresentar a Ju, só falar que Rachid foi meu professor, né, na disciplina de psicologia jurídica, e a gente empreendeu aí uma breve parceria, ou que seja, que continue, né? Vai bom mestre, melhor discípulo, né? A parceria está aí caminhando nessa interface direito e psicanálise, que é muito interessante, e tive a alegria de participar do programa do Rachid, que é o Ponto Contra Ponto. Foi muito importante para eu conseguir estar aqui nessa nau hoje. Então, aproveito para agradecer mais uma vez. Estamos juntos. Obrigado. E fala com o pessoal para seguir, né? Lá, vamos seguir lá, ponto contra ponto. Programa ponto contra ponto. Programa. É porque tem muitos com os meus nomes parecidos e você não vai achar. Tem um canal no YouTube e tem no Instagram o perfil. Isso. Programa ponto contra ponto. Isso. Então, segue lá, acompanha. Então, para participar com a gente, está aqui a Ju, uma grande amiga que me inspira a amar a vida, que me inspira a seguir e a curtir, né? Mesmo quando tá a dor pegando, quando a coisa está complicada, mas também a chorar junto, né, Ju? Sim, quando o voo tá pesado demais. Então, é uma alegria ter você aqui com a gente. Que isso, eu que agradeço, Rebeca, o convite, agradeço a amizade, sabe? Assim, por entender essa correria da vida mesmo, que a gente, às vezes, estamos distantes fisicamente, mas sempre arrumando um tempinho para dar uma conversada. A Rebeca sempre pergunta como você tá e tudo. Então, assim, obrigada pela amizade. Ai, que obrigada delícia. Mesmo. Coisa boa. E obrigada por estar aqui, que você tem muito a contribuir para essa conversa. Sim. E é isso, já entrando no nosso tema mais especificamente, o divórcio, dissolução de casamento, né, Rachid? Voltar-se para direções diferentes. Foi o que eu vi Divertere. É um termo do latim que dá origem a isso, né? Virar-se para lados diferentes. Sim. Né? E como eu falava, não necessariamente quer dizer que isso seja ruim. Porque em determinado momento da caminhada pode ser que os caminhos se mostrem mais favoráveis para esse ser que você dizia aí do completo, né? Sim. E aí, é óbvio, nós vamos entrar aqui em algumas considerações que ao longo de 25 anos a gente vai acumulando, né, essa bagagem. Sim. Que não é só teórica, mas ela é muito da prática do dia a dia. Ah, pois é. Eu quero muito... Nós vamos tentar trazer questões. Partes. Por exemplo, há mitos, né, com relação ao divórcio e o casamento. Em 2021, nós estávamos no período de pandemia, a última estatística que nós temos de IBGE é de 2021. Nós tivemos 923 mil casamentos no Brasil. Uau. Tivemos 386 mil divórcios. Então, casa-se muito mais do que se divorcia. Sim. Entretanto, o aumento do número de casamentos foi de 23%, de 2020 para 2021, muito em virtude da pandemia, as pessoas estavam isoladas, mas o número de divórcios nunca foi tão alto, desde 1984, quando começou a ser medido. Isso significa que a pandemia fez um efeito de provocar muitas cisões familiares, que a gente chama. Nós vamos ver que nós temos o divórcio, é uma das espécies. Né? Nós temos aí a dissolução conjugal como sendo o grande gênero. Né? A gente fala assim, a gente tem uma divisão hoje nas uniões que não está restrita ao casamento, coisa que até 1977 era, quando entrou a chamada Lei do Divórcio no Brasil. Sim. Então, até 77, o casamento era indissolúvel, casamento jurídico, civil, e esse casamento era a única forma de fazer família oficial. Então, as pessoas que não se juntavam pelo casamento, elas eram consideradas à margem da sociedade, marginalizadas. E aí a tentativa da veia social do Estado
foi de trazer essas famílias para dentro, para o contexto, garantindo direitos, exigindo respeito às obrigações das várias ordens, entre as próprias pessoas que participavam da relação e os seus filhos, as descendências e a família um do outro. Né? Isso que ano mesmo? 77. Tem né? pouco tempo, se Pouco. a gente... É tem bem pouco jovem tempo, o divórcio sim. no Brasil. E nós já tínhamos, a influência veio da Europa, e também da América do Norte. O divórcio ele passa no Brasil no meio de uma grande convulsão social e política, porque nós estávamos em 77, ainda no meio do regime militar, né? Um regime chamado ditatorial, a gente não vai se avorar aqui a discutir a ditadura ou não, mas um período de regime militar extremamente severo com as questões conservadoras de formação da sociedade. Então, voltando agora um pouquinho aí na história, a gente falando dessa sociedade, na Constituição Federal do Brasil, que é de 1988, atual, está claro lá no artigo 226 que a família é a base da sociedade. Isso já vem desde Aristóteles, né? Com as suas insinuações de que não haveria sociedade sem família, como não há. E hoje nós chegamos a ponto de identificar até a família do eu sozinho. Tem pessoa sozinha, ela tem direitos de família atinentes a ela, como, por exemplo, garantia. Em caso de cobranças indevidas de dívidas, ela pode alegar que o imóvel dela não pode ser penhorado, é um bem de família. Olha só, a família do eu sozinho. As famílias múltiplas que surgiram depois da Constituição Federal, não em virtude da Constituição, mas em virtude da reabertura do processo democrático. Então, nós assistimos que aquelas pessoas que eram descasadas e eram rotuladas, marginalizadas, eram mal vistas, eram uma família de segunda categoria, elas passaram a ser tratadas, o que era considerado concubinato, que é um nome até bem feio, né? Mas do latim também significa dormir com alguém, concubinare. O concubino continua ainda no nosso direito, mas ele não tem direito de família. Ele é o que não... Aquele não que não casou. pode, não casou, mas não pode ter direito de família garantido, porque ele concorre com um casamento formal e válido de alguém. Da pessoa que é casada. E o artigo do Código Civil que fala isso, ele fala muito bem, ele fala assim, as relações não eventuais entre homem e mulher, ainda fala da diversidade de sexo, hoje acabou, mas entre homem e mulher, as relações não eventuais, então relações constantes, mas que sejam impedidos de se casar, constituem concubinato. Aí esses não se dá direito de famílias, né? E as famílias são várias, mas os direitos são restritos àqueles que podem participar. Então, voltando, como eu falei de história, o casamento por si, ele nasce lá na antiguidade mesmo, numa forma de celebração que era muito diferente da de hoje, muito parecida em várias coisas. A primeira delas, a grande menção que se faz, a chamada confarreácio, que era uma confraternização das famílias que se casavam. As famílias se casavam integralmente uma com a outra. Como a gente ainda hoje fala, você não casa só com o marido, só com a esposa, você casa com a família toda, vem a parentada toda, a sogra, o sogro, pacote. Né? Hoje, a possibilidade de pessoa ter filhos num relacionamento anterior, vem os seus, os meus e os nossos. Nós podemos ter. Então, nós vamos ter 3 tipos de filho. Não, filho é tudo igual. Só que nós estamos entrando numa sociedade conjugal. E aí que eu queria chegar no ponto de dizer, o divórcio, ele é um único instrumento, exceto a morte, que põe fim ao casamento civil. O casamento é um contrato, ele é um negócio jurídico praticado entre partes maiores e capazes. A gente até vai fazer uma ressalva aí, que a partir dos 16 anos pode se casar. Emancipa-se o menor entre 16 e 18 e pode casar. Mas essas pessoas se casam e adquirem uma vida própria como se fosse uma empresa mesmo. A sociedade conjugal é como se fossem 2 sócios no negócio. Só que essa sociedade chamada família, ela não ganha um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como o boteco que eu abri com meu amigo é uma sociedade e tem um CNPJ. Mas a sociedade conjugal, ela tem um monte de normas que são de ordem pública. O direito de família ele é privado, é das pessoas. Você tem liberdade de casar com quem você quiser, quando quiser, mais de uma vez, depois de 77 para cá, que a gente descasa e casa de novo. Mas você, a partir do momento que você contratou o casamento, você tem que seguir as normas do casamento. E são várias as obrigações dos casais, né? Dentre elas, as obrigações entre si e para com os filhos também. Mas esse contrato não se dá somente
via cartório? Pode ser uma união estável, por exemplo? Ou chega um ponto que ela vai ter essas A sua pergunta direitos sobre e o deveres cartório, de um sobre o cartório tem que dar uma lapidada aí, porque o cartório, na verdade, ele é o mesmo que faz o casamento civil, é o registro civil. E o Sim. cartório que faz a união estável é o cartório de notas. O que significa a diferença entre os dois é que o casamento, ele impõe uma mudança de estado da pessoa. Sim. A pessoa sai de solteira para casada. Tá. A união estável, não. Ela sai de Ok. solteiro para quê? Para solteiro. Sim. Ela é divorciada, ela continua divorciada. A união estável ainda não traz um novo estado civil, apesar de haver vários projetos para poder se tornar união estável, um estado de conviventes, por exemplo, ou então companheiros, como nós chamamos. Tá. E quem é o companheiro de verdade? O companheiro, a palavra companos, é comer o pão junto com alguém. Sim. E era assim que era a celebração do casamento. A confarreácio era isso. As famílias se juntavam, as duas, faziam um grande banquete, comiam e bebiam juntos na mesma mesa. A partir de agora nós vamos comer juntos. E comer, às vezes, o pão que o diabo amassou, né? Mas comer junto. Mas sobre Porque- o contrato, né? Eu não tinha, eu sou divorciada. Uhum. Sim, eu não tinha, quando eu casei, eu não tinha noção que o casamento era o contrato. E eu vejo que muitas pessoas não têm. Essa noção. Não tem noção que é um contrato, Pois é. sabe? Sim. Aí quando você vai acontecer do divórcio, que vai reincidir o contrato, que o divórcio é isso, Isso mesmo. que eu tive a noção. Aí eu lembro que eu falei com a minha advogada, né? Eu casei, eu era muito jovem, eu tinha 22 É anos. até hoje, né? Mas. Você casou outro dia, separou Rapidinho. rapidinho, né? Nem foi, né? E assim, eu não tinha. Eu sou farmacêutica, quando eu casei, eu estava fazendo faculdade ainda, então, assim, eu não tenho. Não tinha pessoas próximas a mim da área do direito. Não era meus. Métier, Não era. né? Sim. Mas eu acho que isso é o mais comum, né? sim, mas A gente casa lá no Platão, né? Achando que Sim, mas vamos quando viver de tem amor. pessoas próximas, às vezes te falam, ou a Alertar. família, às vezes, vem uma família de advogados, pessoas, sabe? Não sei. Assim, mas na minha, não. Sim. E eu não tinha noção que eu estava assinando um contrato. Eu E não veja bem como é que é tinha interessante. noção. Ao passo que ele é um contrato, é o casamento civil, Uhum. o casamento, por outra ordem, ele é uma instituição. Porque Sim. a maioria das pessoas também se casa no religioso. E é aí que vem a confusão. Porque aquele casamento religioso que hoje os líderes religiosos, pastores, padres, xamã na aldeia, qualquer que seja o líder religioso, ele vai promover o casamento, ele pode promover o casamento com efeitos civis, Isso. mas na própria entidade religiosa. Então, na igreja, no culto, na missa, ele vai lá e faz um casamento. Só que ele está amparado pela legislação. Fala, olha, Sim, você tem é. que pegar aqui e cumprir os requisitos legais. É, Esse é o casamento. Então, essas duas faces do contrato e da instituição, elas têm algumas barreiras ainda, que são culturais, que nos levam para grandes problemas, porque nos processos, por exemplo, hoje, só para poder adiantar, nós temos o chamado divórcio expresso. O que é o divórcio expresso? Hoje nós só temos duas condições para poder ter um divórcio. Primeiro, provar que está casado, certidão de casamento. Segundo, dizer que não quer ficar casado. Só manifestação de vontade de uma das partes, ou de duas. Se um falou que não quer ficar casado, não vai ficar. Não tem defesa. isso mais é por hoje, desde quando que... E isso, eu estou dizendo que isso aconteceu agora em 2010, quando nós tivemos uma emenda à Constituição da República, porque antes, e aí eu tenho que reportar o perrengue que foi passar a lei do divórcio no Brasil. Sim. Em 77, com a convulsão toda que a gente tinha social do regime militar, nós tínhamos em 75 um projeto de lei desse novo Código Civil que só entrou em vigor em 2003. Um projeto de lei que começou lá, ficou 27 anos tramitando esse projeto de lei, que é o novo Código Civil. Então ele não resolvia mais o nosso problema. Mas em 77, 2 anos depois, conseguiu-se aprovar a lei chamada Lei do Divórcio, que não devia ser a lei da separação. Que essa lei, ela trouxe o divórcio, ele tinha uma série de requisitos. Dentre eles, provar que estava separado de fato há mais de 2 anos, que um tinha saído de casa, foi embora e nunca mais voltou. Você tinha que provar isso para o juiz. Ou provar que você já tinha mais de 1 ano de uma sentença que decretou a sua separação judicial. A separação, ela não põe fim ao casamento. Ela suspende o casamento. Tá. Ela não põe fim à sociedade, ao casamento. Ela põe fim só à sociedade conjugal. As pessoas não ficam mais obrigadas a morar com a outra, dormir com a outra, fazer sexo com a outra. Só continuam os deveres com relação aos filhos e talvez o direito de pensão alimentícia um do outro, se não precisar e o outro puder. Quando veio a lei, e a lei chegou falando assim, olha, tem que estar separado mais de 2 anos de fato.
ou 1 ano judicialmente, isso criou um arcabouço de mentiras. Porque as pessoas fingiam que estavam separadas de fato há mais de 2 anos, foi caindo num lugar comum, e muitas vezes as pessoas queriam separar de todo jeito e provocavam verdadeiras guerras na sentença de separação. A gente falava, lavar roupa suja na frente de juiz e promotor. Porque ali as pessoas faziam o que é o pior, a quebra dos segredos do casamento, as quebras do segredo da parceria, da cumplicidade, tornavam-se todas públicas. As pessoas ofendiam o outro de graça para poder pegar um ódio, para poder falar assim, eu vou conseguir uma separação traumática para poder, daqui a 1 ano eu estou divorciado. Aí, passava 1 ano, pegava aquela sentença e até o juiz pedia conversão em divórcio. Quer dizer, para que serviu aquele sofrimento todo, onde as pessoas se maltrataram, se machucaram, para chegar aqui agora e falar assim, agora pode divorciar. Então, agora em 2010... A intenção era justificar o divórcio. Isso. Tinha que tinha que ter a quebra dos deveres conjugais. Especificamente, o artigo 1566 do Código Civil, ele reduz em 5 os grandes deveres do casamento. O primeiro deles, pasmem, fidelidade recíproca. Sim. Fidelidade recíproca. Fidelidade, palavra que vem do latim, fides, confiança. Fidelidade recíproca. Relações sexuais exclusivas. Não há traição. Isso, por muito tempo, imperou até a lei do divórcio com os flagrantes que eram feitos em motéis, nas casas noturnas, nas boates, nas alcovas. As pessoas eram perseguidas, filmadas, para fazer prova para o juiz que pegou o outro lá, em flagrante delito e tal. Com isso, estigmatizaram a ação do divórcio. Como eu falava, o divórcio ficou com a cara do malvado, vai acabar com a família brasileira. Então, Nelson Carneiro, que à época era deputado e depois foi senador da República, Nelson Carneiro empunhou a bandeira do divórcio e comprou a briga contra a igreja. À época, católica, a bancada religiosa era muito católica em Brasília, hoje a maioria é evangélica, mas a bancada católica fez uma pressão terrível. De um lado, Nelson Rodrigues com a bandeira do divórcio, e de outro eu brinco com o pessoal, porque era verdade, eu estava lá adolescente, tocando na missa lá, e Padre Zezinho fazia um sucesso danado. Né? O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Né? Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso utopia, eu a isso chamo paz. Utopia é o nome da música de Padre Zezinho. Então eu cantava isso na igreja, mas nem pensava em fazer direito, e depois estudar Nelson Carneiro para dizer, o cara foi sensacional. Porque ele comprou muita briga para dizer para as pessoas, o divórcio não vai acabar com a família. Pelo contrário, o divórcio vai moralizar e vai dar às famílias que se deram mal e estão infelizes, as pessoas, a condição de se rearranjarem em novas formações familiares, e nós vamos contribuir para pacificar a sociedade. E foi o que aconteceu. Não só passa o divórcio, a gente teve aqueles requisitos que tinham, durou até agora 2010, mas também com a Constituição em 88 apareceu a união estável como sendo a conversão do antigo concubinato puro, aqueles que podiam se casar, mas não queriam, vamos morar juntos. Por quê? Despesa, a pessoa fugia da formalidade, juntava as escovas de dente e ia morar junto e pronto. E tornava-se uma união estável. E ela foi evoluindo. Né? E para desfazer uma união estável não é por via do divórcio. Não, o divórcio se aplica somente ao casamento. A ação chama-se dissolução de união estável. Quando ela já é reconhecida. Se ela não for, a gente faz na mesma ação o que a gente chama de reconhecimento e dissolução da união estável. O juiz reconhece que ela houve de tanto a tanto. Por quê? A união estável ela tem nascimento na união livre. Não tem uma imposição do Estado, e o Estado não vai saber. Se você mora com outra pessoa, e hoje, especificamente, homem com homem, mulher com mulher, sem problema, depois do julgamento também do Supremo em 2011, né? Está estendido aos casais homoafetivos do mesmo sexo, os mesmos direitos. Se você vai morar com outra pessoa, ninguém sabe disso. Às vezes, no máximo, sua família ou seu vizinho. Porque não sei se você tem um relacionamento com a pessoa formando família. E essa união estável é isso. É a convivência pública duradoura com o objetivo de construir família entre e ela pessoas. Pode ser assinada, aí contratada, pode ser feito um contrato, ou não? Ela passa a ser configurada. Ela pode ter feito no cartório de notas uma escritura. Sim. Como você faz a escritura quando você vai comprar um lote, uma escritura que você faz declarando alguma coisa para o INSS, é uma escritura administrativa, mas ela não tem registro público. Ela não fica guardada no cartório, de modo que qualquer pessoa possa pesquisar. Se eu for no cartório de hoje, pessoa que é casada, eu fui casado também, sou divorciado. Se eu for no cartório lá agora, eu peço a certidão minha, o cartório vai me dar a certidão, porque ela é pública.
certidão de casamento. Já da união estável, ela é um cartório de notas. E temos um cartório de notas, pelo menos em qualquer município do Brasil. São mais de 5.800. Então, nem sei, as pessoas têm uma união estável lá na Bahia. Jamais eu vou saber que ela tem uma união estável. Se ela não me apresentar esse documento e ela comprar um imóvel, ela se apresenta como solteira. Aquele companheiro está fora do processo. Lá na frente, esse companheiro vira e fala, não, agora nós vamos separar, mas eu quero metade da casa. Tem direito, não tem? Aí fala aqui, ó, a minha escritura de união estável. Aí vem o juiz para dissolver aquela união estável e reconhecer se há direitos ou não. Direitos patrimoniais, direito a alimentos. E pode colocar na escritura as cláusulas do contrato da união estável? Pode. Aliás, deve. Com relação, por exemplo, à questão patrimonial, Ju, no artigo 1725 do Código Civil fala, na falta de algo escrito entre os conviventes, prevalecerá entre eles o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime padrão do casamento. Sim, Se você não fala nada, tudo que você conquistar depois de casado, a título oneroso, foi comprado, com esforço dos dois, presume-se ser dos dois, meio a meio. Mesmo que você ficou assistindo TV o dia inteiro e o outro quebrando pedra. Mas só eu que trabalhei. Não. O esforço comum é presumido no casamento. Já na união estável, veio com esse esforço comum presumido, e agora já começou a mudar a jurisprudência nos tribunais superiores, porque as uniões estáveis foram identificadas com muito abuso. Pessoas que iam morar com a outra, um mais idoso, por exemplo, e a mais jovem, ou vice-versa. E aproximadamente ficava ali 6 meses, daí a pouco acabava a união estável e vinha pedindo divisão de bens. Pedindo pensão alimentícia definitiva. E aí os juízes começaram a interpelar e falaram, não, peraí, no caso da união estável, já que a gente não conhecia essa situação antes, estou sabendo agora que as pessoas viviam juntas, me apresente provas de que houve um esforço. Vocês trabalharam, ajudaram, você pagou parte, comprou material, ele fez a obra, e etc, etc. E começou esse questionamento de novo. Mas voltando para a questão prática do papel, você pode colocar as cláusulas que quiser, desde que não sejam contrárias à lei, lógico. Você não pode se obrigar por nada, é ilegal. Mas você pode colocar pensão alimentícia, se vai haver ou não, se vocês vão dividir bens ou não, quais vão dividir, se algum que você já tinha não entra na divisão. Eu já tenho um apartamento que não vai ficar, não, porque meu pai que me deu, ou eu comprei com o meu trabalho, com o meu fundo de garantia. Gente, isso é uma ótima dica para quem está pensando em fazer a união estável. Eu acho que conversar, se você conversa antes, alinha todos os pontos, porque eu acho que na hora que você está naquela paixão, né, assim, aí não, é a pessoa para o resto da vida. Quando você casou, acho que você acreditou também que ia ser pro resto da vida. Tirando os casos da má-fé, né, que são aqueles casos que a pessoa se casa por interesse deliberado. Mesmo se for pro resto da vida, conversem. A verdade principalmente se for pro resto da vida, conversem. A verdade é que a lei, ela pressupõe o primeiro entendimento da lei. Publicou no jornal, tá todo mundo sabendo. Nós temos mais de 200 mil leis no Brasil, né? Em vigor. Mais, eu acho que tem quase 300. É muita coisa. É muita coisa. Ainda tem os adendos, claro, não é? Tem... um monte. E nós que somos do direito, qualquer juiz, qualquer ministro, não vai saber tudo, nunca. E a gente tem notícia, como a gente é da área, eu estou na família há 25 anos, a gente tem todos os sistemas hoje, até tecnologia, para acompanhar determinados projetos de lei. O que é da área, eu tenho obrigação de estar acompanhando. E a gente... Né, eu sou professor, lecionando já há 19 anos no ensino superior família, nunca deixei de lecionar família na graduação, na pós, para isso. Dar aulas para mim é uma forma de estudar. Né? Eu me obrigo todos os dias a procurar novidade. Porque é impressionante. Os nossos alunos, por exemplo, eu sempre falo, já não adianta comprar mais código. Você compra um código hoje, amanhã ele é mudado por uma lei que saiu aí maluca. E tem leis malucas, né? Tem leis injustas. Pois é, gente. Agora, olha só. Então, a gente está falando de um rompimento. Um rompimento dramático. Dramático e muitas vezes, né? Pois é, porque a gente está falando aqui que nós temos um lado consensual. Eu vou falar do lado contra. Não, a gente dois vai vão para lados diferentes. Agora, é um rompimento, assim, de um laço que foi feito sob juras de amor eterno, né? Que seria resistente à alegria e tristeza, à saúde, doença. Rebeca, assim, o casamento em si, a família... Na nossa legislação toda, há um tempo atrás, antes do Código atual, né, de 2003, ele é de 2002, mas entrou em vigor em 2003. Eu até brincava com os alunos, dava uma tarefa, falava, quem achar a primeira palavra amor aí no Código Civil, 10 pontos. 10 pontos, os alunos ficam doidos. E hoje nosso Código Civil tem 2.046 artigos.
É né? mesmo? Então o cara comia aqueles 2046 artigos durante a aula toda para achar a palavra amor. E eu ia tomar um café e tal. E não achava, porque não tem a palavra amor. A palavra que está mais próxima hoje de amor no Código Civil, na nossa legislação, inclusive na Constituição, é afeto. O afeto ganhou valor jurídico. E essa relação de afeto está muito mais presente nas questões ligadas aos filhos menores e até o idoso, os dois extremos da vida, do que as próprias relações conjugais. Quer dizer, quem casou sob juras, etc., etc., é aquela pessoa que não é mais a pessoa que está divorciando. E aí, aí eu vou apelar para Jung. Eu sei que sua formação é freudiana e o seu catecismo é Lacan, mas eu vou pegar Jung, né? Por quê? Devota. É devota, discípula, né? Mas Jung, ele tem uma percepção quanto a isso, né? A gente fala disso aí nas aulas e tal, que Jung vai colocar o seguinte: primeiro, que as pessoas se casam, escolhem com quem se casar inconscientemente. Jung vai falar isso, inconscientemente. As pessoas escolhem esse seu parceiro, e aí você deu notícias aí, até das questões mitológicas, né? Que vão embasar muito isso, mas eu vou roubar um tiquinho do Freud seu lá para poder falar. Primeiro, a mulher não existe, Lacan, né? A mulher não existe por quê? Porque a mulher, você pega a menina com o menininho lá de 3 anos de idade, coloca um na frente do outro peladinho, que acontece muito nas nossas famílias, tá lá, um olha pro outro, não entendeu nada, né? E a menina, quando ela vai entender que ela não tem alguma coisa que está faltando, que é o pênis, ela vai passar a ser definida como não existente, porque ela não se reconhece. Ela fala, eu não existo. Mas, por outro lado, Freud vai sustentar o que lá, muitos anos depois, Roberto Carlos coloca na música, né? Côncavo e convexo. Ele vai falar que o encontro, né, do pênis com a vagina vai fazer a completude. Que aquilo que estava faltando no outro, você vai encontrar no sexo diverso. O que hoje conflita com tudo que nós falamos sobre casais homoafetivos, né? Mas não é por aí a pega. A pega mesmo é dizer que o Jung falava assim: o inconsciente promove a união. Por quê? Porque no inconsciente as pessoas projetam no outro aquilo que eles veem em si próprios. Então, o mesmo fator que leva a criança a separar-se da mãe, depois que ele vê o outro, porque enquanto ele está no egocentrismo, ele só vê a si, ele só entende o mundo pelos seus cinco sentidos. Ele vê, ele ouve, né? E ele tem o tato, ele tem a audição, tem o paladar, o olfato. Só. E depois que ele vê o outro como outro, é que ele começa, então, a se despregar da mãe. Que aí Freud vai para o complexo de Édipo, Eletra, né? Com essa separação de visão. No casamento, a mesma coisa. A pessoa se casa idealizando dentro de uma inconsciência, né, e idealizando no outro aquilo que ele mesmo queria que fosse. Só que, à medida do tempo... Esse é o imaginário, essa idealização. Isso. E aí, com o passar do tempo, com a convivência, foi o que a pandemia fez com aqueles casais, 386 mil que eu falei, a convivência, ela é massacrante para qualquer casamento. Então, hoje eu não tenho medo de dizer. Viver junto é muito perigoso. Viver é um perigo. Viver junto já é perigoso, né? Mas viver junto Guimarães Rosa aí é mais perigoso. Viver junto é muito mais perigoso. Por quê? Porque na convivência você vai identificando, você amadurece, você torna a inconsciência em consciência, e na consciência você olha um dia no sofá e fala: essa pessoa não tem nada a ver comigo. Não é a pessoa com quem eu me casei. Isso, gente, acontece. o que eu vi nessa pessoa? Pode ser linda, maravilhosa, pode ser uma pessoa bem-sucedido, profissional, financeiramente. Eu tenho uma teoria que os casais, pessoas que estão juntas, né, casados ou namorados, casais, são pessoas parecidas. Né? Eu tenho essa teoria, tipo assim, você tem que ter alguns gostos, afinidade. Pois é, tá vendo? Isso aí pra mim tá no campo do inconsciente. Assim... Porque quando você vai ver, a pessoa fala, os opostos é que se atraem. Não, pra mim... Não é física, é isso? Sim, não só pra mim, acho que é só nessa área. Assim, então, acho que as pessoas são parecidas, né? Eu acredito tanto na questões éticas, que eu tô falando até questões éticas também. Eu acho que as pessoas são parecidas. E acontece às vezes no casamento, pessoas se tornam diferentes, né? E assim, eu acho que quando vocês se tornam diferentes, amadurece, não tem como mais continuar junto. Pois é, aí eu só faço a ressalva. As pessoas não se tornam diferentes, elas eram diferentes e se viam parecidas. Isso. Esse é o problema da projeção. A gente vai para um outro programa, porque aí a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Às vezes o caminho vai se mudando, o vínculo vai mudando. Agora, o fato é,
num dado momento, em muitos casos, esse que já foi rompido o laço afetivo. Agora é romper o vínculo jurídico. O vínculo Aí jurídico... que eu quero a gente já ir direcionando um pouco mais para o Sim. nosso foco, que é a saúde mental e a Claro. questão do divórcio relacionado ao sofrimento. Então, foi ótimo esse panorama todo do divórcio. Eu queria que você falasse também depois, rapidinho aí para a Sim. gente, localizando só o divórcio consensual do litigioso, Sim. porque eu acho que a gente vai acabar abordando aqui mais um pouco os casos de litígio, litígio, que são, que obviamente, trazem mais de sofrimento, maior sofrimento. Ainda que toda e qualquer cisão ela é perda, né? Isso, Mas só que as perdas, às vezes, são como as podas das árvores, né? Você chega numa árvore, tá lá caidinha e tal, você tem que dar uma podada para ela ganhar um vigor. E ela vai distribuir a seiva de novo para os ramos, e ali a árvore, aí a pouco tá bonitona lá, produzindo. Muitas vezes é o que eu falava do lado bom. A separação, quando começou lá em 77, já previa a possibilidade da separação consensual. A própria separação. E o divórcio também, que é a cisão de comum acordo. Então, as partes chegam num acordo, com assistência de advogados, na maioria das vezes, ou defensores públicos, porque é importante o que a gente tinha colocado, as pessoas nem têm noção do que o casamento significava juridicamente para ela. Estão se comprometendo, O né? tanto que ela está Sim. implicada na firmazinha que o marido criou lá, está devendo Deus e o povo, agora ela vai divorciar e está sobrando para ela, por exemplo. Né? Ou o tanto que ela também tem a ver com aquele sucesso empresarial que o marido criou a empresa no meio do casamento e que não está querendo dar nada para ela. Os ônus e os bônus. Exatamente, exatamente. Com isso, a possibilidade do consensual existe desde 77, que é as pessoas fazerem um acordo e pedir ao juiz a homologação desse acordo. Quando tem filhos menores, há a presença obrigatória do chamado Ministério Público, que é o promotor de justiça, que faz o papel de fiscal da lei. Ele olha para ver, olha, porque esses pais podem estar fazendo um acordo que entre eles está muito bom, mas pode estar lesando os filhos. Sim. Né? Por exemplo, ok, então ele vai dar essa checada, não, tudo ok, o Ministério Público está de acordo, o juiz vai homologar o acordo. Aquele acordo passa a ser uma lei entre as partes, vai valer para frente ali. Ok, mas o litigioso, ele implica em, primeiro, eu falei da quebra dos deveres do casamento, o primeiro deles eu falei que era a fidelidade recíproca. Segundo, coabitação. Coabitação, eu brinco quando eu dou aula, eu falo, não é morar na casa da Coab, né? Coabitação, lembro do Netinho lá no Pagode. Coabitação é um termo até na Bíblia que aparece muita coabitação, que é efetivamente relações sexuais exclusivas. E essa coabitação não significa que você tem que morar junto. Hoje está até muito na moda aí, talvez, até por causa de fatores profissionais, né? O casal... Os famosos aí moram em São Paulo, outro mora no Rio, outro mora em Belo Horizonte, um mora nos Estados Unidos. Eu tenho amigos que estão fazendo doutorado fora, 3 anos, né? E 2 anos lá sem vir em casa. Tá aí, a esposa ficou, depois vai inverter, ela que vai. Enfim, contingências outras. Mas não é isso que faz o casamento. O casamento, então, é o vínculo que nós falamos pessoal, de querer fazer família, e ele é documentado por uma certidão de registro. Uma vez existindo esse vínculo, e ele tendo que ser rompido litigiosamente, ou seja, diante de uma discussão, uma disputa, nós vamos ter que elencar fidelidade recíproca, coabitação, guarda, sustento e manutenção dos filhos comuns, obrigação dos dois, mútua assistência entre os dois, casal, e respeito e consideração mútuos, que é uma inovação de 2003, nem precisava, né? Falar que as pessoas têm que ter respeito e consideração mútuos. Mas por quê? Havendo essa quebra de qualquer desses fatores, e somada à chamada insuportabilidade da vida em comum, eu tenho que provar que aquilo me traz um desgosto, um sofrimento, e aí você falava do divórcio litigioso. O divórcio litigioso ele começa a produzir os seus danos ainda durante o casamento. Aquela tomada de trilha diferente, aquele divertere, de olhar um para um lado, outro para o outro, ele já começa a impor o quê? Um sofrimento. Porque quando eu falava da inconsciência lá de Jung, que eu estou numa maturidade que eu já vejo na outra pessoa uma pessoa totalmente diferente de mim, que eu não quero mais, se o outro ainda está naquela inconsciência de desejar e de continuar almejando, eu vou salvar o meu casamento. Não tem que salvar casamento, não. O casamento já foi embora. Só que a pessoa não enxergou isso ainda. E aí ela começa a sofrer. Primeiro, porque ela se frustra. E é uma frustração diária. Segundo, porque o outro começa a fazer uma campanha contra esse sentimento do outro e acaba abusando disso.
Porque, efetivamente, quem não ama, quem não fica preso pelo amor, vai ficar preso pelo ódio. Mas o que caracteriza o litígio, então, não é só essa tentativa de segurar na unha algo que já se foi, ou não, pode ser um litígio em função de acordo. Eu já fiz muito divórcio nessa minha vida, 25 anos de direito de família, muito divórcio que as pessoas divorciavam se amando. Se amando. Mas as circunstâncias eram intoleráveis. Casos gravíssimos. Por exemplo, abuso sexual do filho menor. Como é que você continua convivendo com uma pessoa dessa como se nada estivesse acontecendo? É aquela dor que era preferível ter morrido. Né? Então a gente fala disso, eu já até te falei uma vez, a gente tinha outro programa Ponto Contra Ponto, né? Sobre perdas, lá com a Cláudia Tavares, com o Dudu Tavares, ela psicóloga, ele médico, e a gente falou de dor, da perda. E tem estudos aí em inglês que falam que o divórcio é a segunda maior dor, divórcio litigioso, segunda maior dor do ser humano. A primeira delas é a perda de um filho, né, que contraria toda essa lógica da natureza. E esse divórcio litigioso, ele começa nos mínimos detalhes, e eu tenho vários e vários casos que a gente pode contar, né? Mas, assim, fica numa questão até casuística, né? O tanto que repete essa forma de fazer sofrer, né? Porque a pessoa sofre por ela e ela sofre porque o outro impõe o sofrimento a ela. Então, são coisas tão bizarras que a gente vai encontrar pessoas que estão tão fragilizadas que o fato de ir para uma audiência significa um trunfo para ela. Ela quer ir para a audiência para poder pisotear na outra. Então, a gente fala assim, minha filha, nós estamos pedindo aqui uma pensão alimentícia, falando que você não tem condição. Você está aí, te abandonou, você não tem emprego. Você chega aqui para uma audiência cheia de joias, pega cabelo, faz cabelo, roupa emprestada para ir para audiência. Falando em audiência, o meu divórcio foi litigioso. E eu lembro, na minha primeira audiência do divórcio, que eu saí do fórum e eu chorei. Mas eu chorei assim, de soluçar, que eu entrei em contato com uma amiga lá dentro, não, porque na frente do juiz eu não reconhecia aquela pessoa com quem eu fui casada. Sim, tá vendo? Sabe, assim... A tomada de consciência... E assim, eu não reconhecia aquela pessoa. Eu falei assim, não é a mesma pessoa, sabe, assim, no litígio, enfim. E eu chorei. Saí, então assim... Uma decepção. Uma decepção. Uma frustração. Isso, gera, sabe, assim, de não reconhecer, sabe, a pessoa. E... o divórcio é doloroso. Doloroso em todos os aspectos. Eu já tive vários casos. Esses casos você está falando, não só mulheres, como também homens, deixar a sala de audiência aos prantos, mas já tive outros também que deixam a sala aos prantos, volta e dá um tapa na cara do outro na frente do juiz. São muitos afetos. Engraçado. Na frente eu fiquei super... Hoje a gente fala conduzi assim, tudo, parece... foi lá fora na rua. Quer dizer, você queria o divórcio? Sim, eu queria o divórcio. Mesmo assim, o divórcio, ambos queriam, né? Assim, lá ambos queriam, foi litigioso... não foi por opção minha que foi litigioso, né? Assim, porque tem quando as duas partes chegam no acordo ou não. Dois, né? Isso, se não teve acordo. Pois então... isso que eu queria entender melhor. O que caracteriza o litígio? Quando não tem um acordo. É a discordância sobre qualquer ponto. Concordam em relação ao término desse vínculo jurídico, desse contrato, como estou falando, mas tem algum desacordo. Não só o término, mas os términos, as condições. Porque os dois concordando com o término. Não quer dizer que ele vai ser amigável. Assim, a propósito, a gente depende dos termos. Bom até a gente fala assim, por leigo, né, poder entender. Quando a gente está falando de vários assuntos dentro da mesma ação, a gente fala, tem um fenômeno no direito que chama cumulação de ações. Então, quando nós entramos com o divórcio, normalmente, por viabilidade, nós entramos com o divórcio, cumulado com regulamentação de guarda, visita e alimentos para os filhos menores, com alimentos entre o casal, com partilha de bens, com mudança de nome. Então, nós botamos tudo cumulado. Então, são várias ações num processo só. Quer dizer, tem muita motivação para um litígio. E então, quando você não... As pessoas falam, até brincam, né? A pessoa fala, quando casa é meu bem, quando termina meus bens. A parte patrimonial, ela repercute muito essa divisão das pessoas, essa cisão, porque ela retrata o lado material, é fácil da gente ver, né? Mas eu acho que hoje a violência maior é a violência psicológica, né? Porque a pessoa, eu já fui, inclusive, contrário a acordos que clientes meus, alto funcionário do judiciário de Minas, que ele fez o acordo e falou, né, eu quero dar 50% de pensão aqui para menina, uma menina só.
Falei, meu amigo, você está dando mais do que está... Não, eu quero Sim. ficar livre dessa mulher. Quer dizer, Sim. a pessoa tenta compensar no lado material aquilo que não está conseguindo compensar no lado emocional. E aí ele faz um mau acordo, porque a gente está lá, a gente tem a obrigação de assistir, orientar. Nesse caso, é um bacharel em direito, um chefe de fórum. Então, uma pessoa esclarecida, não tem como discordar. Não, eu quero, põe aí, doutor. O juiz botou. Passa 3 meses, eu já estava revoltado, porque Sim. passou a febre, né? Aí ele veio, ó, a inconsciência foi ganhando sintoma de consciência. Sim. Gente, não tem lógica que tá dando 50%. Eu quero fazer uma revisão de pensão. Opa, agora já mudou, porque agora nós vamos ter que analisar se é de verdade questão de mudar ou não. Então, pensar Né? é bom na hora de casar e Na hora também de na hora de casar. separar também. Escolha do você regime tem de que- bens. Sim. Você pode Dá escolher pra- o seu regime de bens. Isso né? pode minimizar o sofrimento, as decepções, Claro, as frustrações, claro. né? Sim, Muito. Pois é. eu não sou advogada, mas eu tenho a experiência, né? Claro, E do pessoal, né? Que eu passei como parte. isso, como parte. Sim. E que eu entendi do litígio é que, Rebeca, aí a gente não tem consenso, né? Assim, o consenso é só em separar, queremos separar, Sim. beleza. Não chegamos num acordo, então eu vou deixar o juiz decidir para mim. Ah, ok. É isso, entendeu? Tá. O juiz vai Você decidir. entrega nas mãos de uma Ótimo. pessoa que não te conhece. Pois é. Aí você vai contar isso, aí você Só vai contar conhece a papel. história, o advogado seu vai Sim. contar a história, o outro Isso. vai contar outra história, aí que vem aquilo de levar, porque o juiz não te conhece. Sim. Então aquilo, aí vai vir as testemunhas quando precisar, né? Alguns Isso. casos precisam para contar para a veracidade das histórias, Pois é. né? O juiz perguntar algumas coisas que ele não entendeu direito. Tá. Aí entra Aí naquela tem isso questão. tudo. Não, que- mas aí eu quero saber de você, porque eu achei bom a Ju entrar nesse ponto, porque eu ia perguntar qual que é a demanda de uma parte ou de um casal que chega no escritório do advogado. Pedindo o quê? É diferente da causa, como você citou lá no início, que é do comerciante que está brigando por alguma causa com o sócio dele. A motivação, ela Mas assim, ele chega e demanda assim, eu quero separar, resolve para mim esse caso. nós temos algumas análises que são nossas, caseiras Intervenha. mesmo, algumas estatísticas, Aham. inclusive. Primeiro, 90% dos homens não tomam iniciativa. Ah, eu ia perguntar isso também. Então, Dos isso é fins- fato. 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 90% dos homens. Os homens não falam. As mulheres querem falar e querem ser ouvidas. Sim. Né? No direito de família isso é notório. E os homens não querem falar para não se expor, porque eles têm vergonha de não dar conta. Né? Eles não dão conta de elaborar a situação a ponto de falar, vamos resolver amigavelmente. Então Tá. ele caminha para empurrar para o abismo, né? A vaquinha para o abismo. Ele quer empurrar para o abismo, então ele fala assim, não, acabou, não. Então ele é indiferente. E isso machuca muito a mulher, principalmente. Então a mulher, quando ela vai para o litígio, que ela vira uma arara mesmo, ela vira uma onça, é quando ela é ignorada no processo. E Ah. nosso trabalho no escritório, até felizmente, meu escritório com 25 anos, eu tenho 2 colegas, né, que são sócias, foram ex-alunos também, e, na graduação e pós, e pegaram o mesmo ritmo que eu tenho de trabalho. Então nós temos hoje 90% dos nossos clientes são mulheres. E é uma indicando a outra. Pois é, e E elas qual que chegam é? demandando o quê? Esse tipo de situação que a Ju coloca aqui, que é assim, resolve isso para mim. É, eu não a posso- pessoa quer uma intervenha, paz. conversa com ele. Ela quer uma Isso, paz. Fala assim, olha, eu quero resolver isso, eu quero dormir hoje, amanhã eu não acordar com isso mais. É, Ah. Como é que quero faz? paz. Fala tempo. E aí eu aprendi isso muito jovem ainda na advocacia, que alguns juízes muito bacanas passaram pela minha vida aí, hoje alguns já falecidos, outros desembargadores, até ministros, mas que é que o processo ele tem um tempo de maturação. Uhum. O processo não pode ser goela abaixo. Então, quando você fala assim, você está com uma infecção, e fala assim, vou te passar aqui um antibiótico, ele vai te passar 10 dias de antibiótico. Você tem que tomar uma dose Ah, isso aí eu entendo. por cada dia. Para você, Na verdade, vocês entendem. Isso, exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer o receituário. Então, você vai passando e a pessoa vai na dosagem. Não adianta você dar uma overdose Não. de direito para a pessoa. Eu não vou chegar e vou fazer. Não, vamos fazer aqui agora um procedimento de urgência, vamos pedir para tirar ele de casa. Não. Peraí, vamos ouvir Ótimo. direito. Tá. Segunda coisa, tem possibilidade da gente conversar com ele? Não, ele é intransigente, não conversa de jeito nenhum. Falei, tem advogado? Ah, tem. Se tem, ok. Vou de advogado para advogado, é tranquilo a gente conversar. Muito mais tranquilo, porque o problema não é nosso, o problema é do cliente. Se eu for entrar no problema do cliente, na pilha dele, eu tô morto, É, né? tem que afastar. Aí, quando não tem advogado, é muito frequente isso. Eu até brinco com isso, porque é a verdade. Eu pego o telefone e falo assim, me dá aí o telefone dele. Aí eu pego o telefone e ligo. Eu gosto de ligar do celular para poder ficar marcado no meu número lá. Ah, tá. Eu ligo lá. Ô, Zé, tá bom? Aqui, a Maria teve aqui, me procurou, não fala que ela tá na minha frente, não. Sim. A Maria teve aqui, me procurou, falou que tá querendo fazer o divórcio, que vocês estão aí meio brigando e tal. Que isso, essa vagabunda, que não sei o quê, e me xinga todo, fala que eu sou vagabundo, que eu tô querendo tomar dinheiro. E xinga todo, até desliga.
É tranquilo. Eu ponho o telefone aqui, começo a rir e falo assim, pode esperar. 3 minutos o telefone toca. Como é que é o nome do senhor mesmo? Vou passar para o meu advogado. Beleza. Abrir um caminho. E esse caminho aberto para conversa, para negociação, é um caminho de entendimento da situação. Nós não somos mágicos, não. Ninguém vai resolver o problema de ninguém. Quem resolve o problema deles são eles. Sim. Agora, eu dou estratégias que eu falo, olha, nós temos aqui um remédio que uma dose cavalar pode matar, mas ele pode curar também. O que você prefere? É a dor de dente, né? A pessoa chega no dentista, eu tô com dor de dente, arranca meu dente. Não, meu filho. Eu vou arrancar um molar seu? Não vou arrancar, só vou botar um remedinho, vai passar. Não, eu tô desesperado. A pessoa chega lá com a demanda da dor de dente. Ela quer arrancar o dente. E a gente tem que contemporizar. Então, os advogados de família, os especialistas, que infelizmente nós temos aí os aventureiros, os clínicos gerais, a pessoa pega de tudo e não fica bom em nada. Né? E a gente sempre fala isso, é bom procurar um especialista. Sim. A pessoa vai te acolher e vai entender primeiro a sua demanda. Eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer, o advogado especialista na área de família, ele precisa ter uma sensibilidade, um olhar um pouco mais diferente. Não vai pensar só na parte eu me formei em 97 e em 99 eu já estava entrando como diretor no Instituto de Direito de Família. E fiquei em 2021, eu assumi uma diretoria nacional, ao lado dessas personalidades que nós temos hoje, como o nosso ministro, Luiz Edson Fachin, que era diretor lá do Paraná, como o Rodrigo da Cunha Pereira, é o presidente que está em Belo Horizonte, além de advogado, é psicanalista. Né? São pessoas que fundaram um instituto no final de 1990 para poder criar esse debate, essa discussão com psicólogos, assistentes sociais, médicos, e entender a família nos seus fenômenos. E de lá para cá, nós, todos especialistas, temos conseguido mudar muita questão legal. Porque nós levamos para o judiciário algo que não existia. A palavra homoafetivo, ela entrou por força disso. Antes falava-se homossexual. E até 97, homossexualismo era doença no Código Internacional. Mas é muito importante. Então, quando você falou dessa demanda... É uma mediação, a mediação demandada, né? Não é só uma defesa. Quando eu entrei para esse instituto, eu criei a minha marca de escritório e tirei o nome do escritório. Botei consultório jurídico. Então, eu tenho um consultório jurídico, copiado hoje por alguns colegas até que, gentilmente, sempre me reportaram, posso copiar a ideia? Perfeitamente. Porque nós não somos um escritório. Um escritório é formal, é papel e negócios. Mas o nosso não é um escritório trabalhista, por exemplo. O nosso é um direito de família. Então, nós acolhemos por quê? Um processo para maturar, ele às vezes demora 2, 3 meses na minha mesa, antes, sem sair do lugar. Eu vou avançar na negociação que eu puder para tentar minimizar os impactos. O advogado querendo e podendo, ele faz parte de um processo de entendimento. Se não for uma mediação, se não for uma conciliação, pelo menos uma mediação. Você se coloca no meio ali, advogado para advogado, quebra muito ranço entre advogados. A gente fala, doutor, vou falar para a sua verdade, meu cliente realmente ele é muito chato. Ele é complicado mesmo, eu entendo. Deve acontecer isso mesmo, porque é difícil, né? Entre os advogados. Imagino que eles têm mais liberdade quando não estão perto dos clientes. Claro, eu tive processo que cliente meu, militar, fardado e armado, é oficial do Exército, ele foi para audiência armado e foi lá, e ele queria pegar a arma para poder matar a mulher dentro da frente do juiz. Então, nós tivemos um contê-lo lá e o juiz, até hoje, quando encontra comigo, hoje já desembargador, a gente comenta, a gente ri da situação, mas uma situação tensa. O cara foi lá disposto a matar e morrer. No meio de uma audiência. Quer dizer, se você não faz um trabalho de refreamento desse ânimo, de entendimento, e falar, olha, isso aqui não compensa. Essa briga, você está querendo brigar por causa disso aqui, deixa eu falar uma coisa, dá um boi para entrar na briga e dá uma boiada para não sair, essas coisas de... Acabou essa advocacia que era de contenção, só de brigar. Advogado hoje, primeiro, nós temos que olhar que o judiciário está num pandemônio. Nós estamos vivendo aí com um processo judicial eletrônico para poder dar uma abreviada nos papéis e tal, mas a coisa continua muito morosa. E no direito de família também é moroso. O divórcio pode ser muito demorado. E desgastar muito. Pois é. Só que, se a gente consegue fazer um bom acompanhamento e conseguir conciliar, a gente tem, por exemplo, se não tiver filhos menores, hoje nós temos a opção de poder fazer o divórcio no cartório. Eu não preciso nem ir ao judiciário. As pessoas fazem um acordo, fazemos lá na escritura do cartório de notas, e divorciou e registra no registro civil, falando, olha, divorciaram. Mas mesmo no juiz, a gente fazendo um acordo para o juiz homologar,
eu faço em 3 meses. Se for um divórcio litigioso, 2 anos no mínimo. Pois é. Agora, você imagina 2 anos a pessoa passando por todos os perrengues de ordem material, porque aí a pensão não dá para pagar tudo, e aí vai morar na casa da mãe porque entregou o barraco que era alugado. E, além disso, vai a pessoa conviver né, com aquela frustração diária de não Sim. conseguir, de não vencer a barreira que tinha com o outro e não conversar. Porque, no fundo, é isso, né? Acaba que não teve a conversa. Aquela coisa do não Sim. resolvido. Não teve a conversa Pois final e quem bate o martelo é o juiz, que não te conhece. O juiz bate o martelo, não ficou bom nem para Maria, nem para o Zé. Que não conhece nada. Todos os dois estão insatisfeitos. Ontem eu precisei pegar uns documentos meus, né? E entre eles a certidão de divórcio, né? Verbação, certidão de casamento com verbação de divórcio. E, como eu falei, o meu foi litigioso. Eu até queria até confirmar a data aqui, mas eu não achei ela rápido. 3 anos. Foram 3 anos de divórcio litigioso. As pessoas até ser averbado, sim. Pois é, foram 3 anos. 3 anos. E tem uma questão ainda que aumenta esse sofrimento é quando envolve os filhos, né? A criança que precisa participar do processo também. Sim, a criança, ela não participa assim, diretamente no processo. O Ministério Público. Em alguns casos, as crianças precisam ser ouvidas, né? Aí o Ministério Público com o juiz determinam isso. Estudo biopsicossocial. Isso. Aí as mesmo crianças porque as questões de guarda, todas elas, quando vai falar de guarda, sabe quem que é o melhor para a criança? Sim. O que é o melhor do interesse dela, criança ou adolescente. Não é o melhor para o pai ou para a mãe. Sim, é o melhor para a criança. Essa lei mudou. A lei do divórcio era tão machista, né? O nosso direito tem esse problema, que ela fala assim, no caso de separação dos pais, não tiver acordo, vai ficar com a mãe. Como se a mãe fosse melhor sempre. Não é. Eu tenho vários casos que a guarda foi dada ao pai, após estudos, né? Estudos sérios. Sim. Agora, nós temos muito aí, nós temos questões que dão outro programa, é lógico, né? Como a alienação parental, né? São teorias que vieram mais recentes mostrando que quando usa-se o filho como objeto de disputa. Né? E o grave disso é que essas crianças vão ser traumatizadas para sempre. Sim. Pessoas que não vão recuperar mais aquela convivência com o pai ou com a mãe. Mas quando tem, mesmo no divórcio litigioso, eles tentam que a guarda seja compartilhada. Sempre guarda compartilhada, depois da reforma, né? Guarda compartilhada, sim. Quando entrou em 98, a lei de 98 era 11.698, de 98. Ela entrou, de 2008, desculpe. Ela entrou pedindo a guarda compartilhada e sugerindo. A guarda preferencialmente era compartilhada. Sim. Aí veio o Código Civil em 2003 e falou, não, a guarda é compartilhada. Só vai ser unilateral, um só, em casos que não se recomende. Por exemplo, agressão, maus tratos. Isso. Mas assim, se tem briga do casal, não necessariamente a briga do casal vai fazer os filhos ficarem com um só. Não. Não. Do outro, né? Sabe, assim, então aí o Ministério Público está acompanhando, mas em alguns casos, né, ou principalmente, eu acho que quando um fala do outro, do cônjuge, né, que está separando, a pessoa não é boa para ficar com meu filho, aí que o Ministério Público falou, peraí, aí faz um estudo. Porque as circunstâncias elas são muitas, né? Sim. As pessoas, às vezes, inconscientemente, elas fazem uma campanha de depreciação do outro. Sim. Né? Automaticamente. E tem, eu ia dar dica aqui de filmes, né? Eu gosto também. Gostei. A primeira tem um que é um longa-metragem, que na verdade é um documentário, que se chama A Morte Inventada. A Morte Inventada, de um produtor chamado Alan Minas, que por incrível que pareça é carioca, não é mineiro. O Alan Minas fez porque ele teve esse problema com a filha de 12 anos, então ele criou um documentário maravilhoso. Tá na internet, é da Caraminhola Produções, né? Você pega no Netflix, mas pega na internet também, livre no YouTube. A Morte Inventada, ou seja, inventa-se que o pai morreu para o filho. E de verdade, ele mata a figura do pai. Sim. Na maioria das vezes, essa morte inventada é da mulher contra o homem. E aí a gente vai voltar lá em Medeia, né? Você até no programa de abertura aí com o Homero Nunes, falaram de Medeia, né? Eu queria também falar da Medeia e disso que ela faz. Pois é, porque a tragédia de Medeia ela é inspiração para a gente falar hoje no direito de família da síndrome da alienação parental, que é um psiquiatra norte-americano que estudou, desenvolveu a teoria, muito aclamado, pegou no mundo todo, aqui no Brasil virou lei em 2010, a 12.318, só que Richard Gardner, o autor disso tudo, se matou com uma faca de açougueiro no peito, questionado sobre o reforço da pedofilia
dando de volta os filhos nas mãos daqueles pais pedófilos. Né? Mas agora esse caso é polêmico, né? E a gente precisaria de outro programa para falar, e é necessário. Vamos deixar aí a curiosidade. Vamos deixar o gosto de quero necessário. Mais. Mas, de verdade, o que eu vejo de grave e que tem que ser pensado com relação à Medeia é porque até onde essa mãe Medeia, na tragédia grega, ela pega e mata os filhos para se vingar de Jasão. E eu queria puxar vocês de novo também aí para essa questão emocional, e eu ia te perguntar isso, sabe? Será que se esse sofrimento relacionado a esse rompimento, ao divórcio, se ele tem a ver com o aspecto cultural, porque a gente está falando aí de um mito, né? E o mito a gente sabe que é uma narrativa do sujeito, não é de uma cultura. De um sujeito. Que vai tentar... Eurípides falou que ele quis. Pois mas vai tentar responder a isso. Como chegamos, né? O que aconteceu na origem para que nós fôssemos o que somos hoje? Rebeca, então, será que esse sofrimento é do sujeito humano ou ele é da nossa cultura, entre aspas, monogâmica? Deixa eu falar uma coisa, nós temos as duas coisas. De ideal monogâmico. Eu dei um exemplo na semana passada, em sala de aula, que foi um estudo sobre violência doméstica contra a mulher. Então, eu estava analisando os números de Maria da Penha e analisando o que eu tenho feito atualmente. Fiz uma palestra semana passada para os juízes TRE e servidores, falando sobre as questões de violência doméstica. Mais de 30 leis, depois da Maria da Penha, já vieram para corrigir a Maria da Penha, para poder avançar. Sim. Porque a violência contra a mulher não para, é uma escalada. Né? E eu falei para eles, vocês querem uma novidade? Norte e Nordeste do país. Os menores índices de violência contra a mulher. Mesmo? Aí você olha e fala, poxa, Nordeste. não é o machão brasileiro, não tá lá? Aí você pensa, não foi notificado. Mas você esqueceu da mulher macho, sim senhor? Paraíba masculina. A mulher nordestina, ela pega a peixeira, ela mata. A mulher nordestina, ela mata com machado, vai reagir. Ela mata com tiro, ela mata cruelmente, com veneno. Né? A farmacêutica está aí. Né? O povo está botando arsênico no leite do marido porque está com queimação no estômago. Justiceira, então. Justiceira. Ela resolve ali. Então, porque são um fenômeno social. Olha só. Como é que a gente vai fazer? Aí as pessoas falam assim, porque tem que empoderar a mulher. Não, não é empoderar a mulher. Tem que saber que a mulher já é poderosa. O que a mulher estava é desapoderada, porque tiraram o poder dela. Agora, a gente não recomenda, né? Não envenenar ninguém. Acho que não tem que saber dos Eu direitos. só vou Agora dizer que o seguinte, quando a gente fala dessa questão cultural, é óbvio, a gente vai falar de tragédia de Medeia, para nós entendermos o lado até filosófico da coisa toda, né? Que ela vai lá e conspira contra... Jasão faz uma proposta indecente para ela, indecorosa, mas o fato é que no dia a dia as pessoas não veem isso. Eles veem o quê? Eles veem primeiro a família da margarina, no comercial, a família da novela das 9, né? Que é a família hoje altamente questionável, porque eles criam protótipos e ficam querendo engolir, e se engula goela abaixo, modelos. Né? E aí as pessoas tentam conviver com isso. Né? Os jovens assistem a tal da malhação. Esse é outro sofrimento, né? Que é tentar se enquadrar nesse modelo de família. Isso, que é exigido. A rede social hoje ela exige um modelo de família que as crianças, os adolescentes não conversam com os pais. Então ninguém almoça junto, ninguém bate um papo, todo mundo só na telinha. E pronto, acabou o jogo de olhares, o jogo de brincadeira, acabou. E aí a gente vai passar para um outro momento. Na hora que você vai para uma cisão dessa família, quem sai mais fragilizado? É aquele que tinha investido mais. Aquele que tinha investido mais. Não é isso? A gente tem as pessoas que investiram menos, afetivamente, emocionalmente, se envolveram menos, e que, aspas, vão sofrer menos. Então, as crianças e adolescentes vão sofrer muito, porque elas investiram num plano, assim, do achar, né? Me fala uma coisa, Rachid. É necessariamente diferente o processo quando tem criança envolvida? Nesse aspecto de sofrimento das partes? Eu acredito. Ou depende? Às vezes não tem filhos, mas é um sofrimento grande. O processo com os filhos ele é sempre pior, porque nós misturamos na conjugalidade a maternidade e a paternidade. Muito raras vezes a paternidade é bem chocada com isso, mas na maioria das vezes o impacto é na maternidade. A mãe, né, e a gente até vai falar de mãe e mulher hoje lá no ponto contra ponto, a mãe ela sofre a maior parte dos impactos desse divórcio em relação aos filhos. Porque ela ainda tem que dar colo, ela ainda tem que dar asa, ela tem que dar cuidado, porque ela tem que se preocupar com a saúde mental do filho. Na maioria das vezes, né? Então, isso presente, como eu falei, nós temos 90% de mulheres como clientes, nós temos uma gama. Os processos em famílias dão filhote. Você faz um divórcio, acerta a pensão. No mês que vem, o traste não paga a pensão. Aí você tem que executar a pensão. É outro processo. É outro sofrimento. E o menino não sabe que o pai não pagou a pensão. Eu acho que preocupar com a saúde emocional das crianças, dos filhos, sabe, é muito importante. Até no
no processo em tudo no processo de divórcio, porque, igual você falou no início, é sigilo, ninguém não tem como você saber do processo de ninguém de divórcio, só as partes envolvidas. As partes dos advogados. Só. Sim. Mas, e o nome dos filhos menores estão lá no processo o tempo todo, né? E depois que eu não sabia, o juiz falou comigo, não, com nós, né, lá na audiência, que quando as crianças fizerem 18 anos, elas podem pedir vistas do processo. Até antes. Elas podem pedir. Então, eles falam assim, cuidado com o que vocês falam. Vai ser... Depois dos 12, a gente já tem essa possibilidade. Agora, você quer o mais impressionante de tudo? São pais, principalmente homens, que fazem esse terrorismo, inclusive com os filhos, e falam, eu tô tirando cópia de tudo, que eu vou montar um dossiê, que eu vou te mostrar quem é a sua mãe. Uau. Ou seja, ele quer criar uma situação de revanche num processo que ele perdeu. E eu acho que na cabeça da criança é tudo tão confuso, porque às vezes tem o processo de divórcio que vê que é uma briga, tem muitas pessoas que têm Já reparou quando fala assim, eu vou levar no juiz? Acho que juiz é uma figura ruim. Você vai... Isso, punitiva. Isso, acha que é. Então, assim, aí tem a criança ainda que tem... Mexe muito com o imaginário, assim, da criança. Fica com medo do juiz... E aí tem a visão da mãe ou do pai de uma forma, como afeto, e vem o outro ainda... Sendo ruim. Falando mal da a situação da criança é muito delicada, porque... Eu acho que é a pior situação. Buscar um certo, um errado... Eu acho que é a pior situação. O pai vai lá para buscar a criança, e a mãe não entrega por qualquer motivo, o pai tem que chamar a polícia e fazer ocorrência. Sim. Isso é péssimo, porque a figura da polícia, ela é a figura do poder revestido de brutalidade. Pois Por mais que os policiais sejam atenciosos, chegam lá, eles até chegam e tentam remediar. Não, gente, vamos fazer aqui, não vamos fazer ocorrência, não. Entrega o menino isso, tá no papel. Não vou não, porque o menino tá doente. O menino tá doente. Nós já tivemos um caso no escritório de alienação parental grave, que a mãe botava o menino debaixo de cobertor, com calor de 34 graus. Pra quê? Para o menino poder ficar lá aumentar a temperatura. O pai chegar e falar, o menino tá com febre. Não pode ir. Não pode ir. E o menino começou a desenvolver febre emocional. Toda vez que o padre e o pai iam buscar, o menino já estava com febre. Sim. Automaticamente não podia ir nas visitas. E muitos outros casos, né? E essas 90% aí mulheres, né? Suas clientes. Mas, no geral, esse pessoal está em acompanhamento psicológico? Olha, nós tivemos uma época em que nós estávamos na OAB, eu fui presidente de comissão de Direito de Família, os 2 primeiros mandatos dessa comissão, quando foi criada, eu dirigi a comissão. Então, eu fiz uma aproximação muito grande com a psicologia. Os congressos hoje que nós temos de Direito de Família, todos têm grandes autores, inclusive nos anais, psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais. E nós temos uma aproximação muito grande com a psicologia. Então, no nosso consultório, por questões éticas, nós não podemos indicar ninguém, não se trata disso. Mas nós orientamos, falando, olha, essa sua demanda, ela exige um acompanhamento psicoterápico. Nós não damos conta de te atender. Porque nós tínhamos e temos, casos de vez em quando, pessoas completamente inseguras para uma demanda judicial. Então, a pessoa não tem nenhum equilíbrio, nem para poder se apresentar na frente do juiz, como eu falei. A mulher sai da sala de audiência e mete a mão na cara do marido. Pois O juiz fala, tá resolvido tudo, resolvido, o acordo tá feito, Depois... assinou, mas ele mete a mão na cara do marido, na frente do juiz. Mas e você sabe qual é um grande benefício de um acompanhamento, né, Ju? Você sabe disso? Que você também fez isso. Que além do óbvio, né? Além de ser óbvio, né? Mas só para a gente tentar trazer um ponto aqui, que é porque quando a gente está num processo de análise, a gente se implica. Sim. Claro. Então, sabe qual é a minha participação nessa desordem? Exatamente. Então, qual que é? Não é só o outro, porque aí tem muita projeção, né? O outro é péssimo, eu sou ótimo. Entender. Então, acho que se cada um entender o que a se colocar, né? Exatamente. E essa participação, Rebeca, ela exige um feeling do parto dos advogados de família. Pois é. Porque o que eu falo que a gente, às vezes, tem pessoas que não estão preparadas e elas agem matematicamente. Os meus alunos são constantemente vigiados nisso. Sim, eu falo, vamos fazer uma petição. Eles vão lá e pegam tudo na internet, copia e cola. E aquilo não serve, não existe um modelo. O direito não é assim, especialmente... Não é matemática. Não é matemática. Especialmente na área da família, né? Então, eu vou dizer, eu tive um caso que já tinha muitos anos, a senhora era médica, e o meu cliente, psicólogo, nesse caso, advogava para o homem, psicólogo. E eu lembro que o que tumultuou essa médica foi eu ter colocado na petição, porque ela insistia dizendo que não havia motivo para separação, ela insistia que não queria divorciar. E eu coloquei uma frase assim, é que o amor acabou. Isso foi o suficiente para essa mulher virar minha inimiga pro resto da vida, porque eu vou ter isso para a petição. É que o amor acabou. Porque
a pessoa insistiu para poder ouvir isso. Meu marido nunca teve coragem de falar. Aí ela Ele nunca falou. Eu falei, eu vou ter que botar isso aqui para poder dar um basta, porque era só crítica. Ofendia, não só ele como a mim. Sim. Fala com o advogado, Mas tá eu acho que o curiado. advogado, ele tem que ter esse feeling e falar com a parte, né, que ele tá defendendo. Tipo assim, você viu também que você fez isso daqui? Isso. Entendeu? Você fez? É. Você viu isso sabe, daqui? Rebeca, aquela coisa de Entendeu? mediação que a gente Coopera, falou. né? Tá vendo? Escuta. Sim, olha, hoje não é assim que funciona também, não. Pois Não é. é? As técnicas nós temos de conciliação e mediação já estão dentro do Código de Processo Civil. Mas vem novidades aí, nós falamos esses dias aí de constelação familiar. São técnicas que estão sendo usadas hoje para que as pessoas se impliquem ao reconhecer a sua participação naquele contexto todo. Isso. Porque quando chega assim e pede que é mundos e fundos, porque viu na televisão, Sim. viu que na novela, a mulher ganhou isso lá. É. Não ganhou. Ó, que o jogador não pagou pensão, foi preso. Por que não prende meu marido? Gente, cada caso é um caso. É vamos lá. muita. Exato, cada caso é um caso e há muita Direito desinformação. pede provas, você tem que provar. Sim. Não é só de eu achar que o juiz vai me dar um direito, não. Eu tenho que provar. E cada caso realmente é um caso. Cada caso é um caso. Então a gente tem muito cuidado com isso e a proposta é sempre tentar transformar, minimizar ou extinguir os impactos. Igual falou das crianças. Se eu consigo criar um clima harmônico para essa visita acontecer, vamos deixar os meninos fora disso, gente. Sim. Agora no fórum nós temos várias iniciativas. Já temos a chamada Oficina da Parentalidade, onde os pais e mães, os casais que se separam litigiosamente, são chamados por uma série de sessões, assistem filmes, ouvem palestras, participam de atividades de dinâmicas, para tentar desmistificar aquela ideia de que divorciou tem que ser inimigo por essa vida. Né? E isso de que o divórcio é um luto, como é que fala? Um luto sem corpo? É um luto sem defunto. Sem né? defunto, sem defunto, porque o É um corpo luto sem tem, né? defunto. Tem O dois corpo corpos. tá lá. Às vezes vira até às vezes vira um defunto também. Né? Nossa. Lamentavelmente, às vezes até vira defunto. Né? Mas a gente vê que o que acontece? O luto é porque a perda, é aquilo que a gente falou, a perda não é materializada só na morte do corpo, a morte da alma, né? Então, quer dizer, tirar uma pessoa da sua vida, uma pessoa é representação, é simbólico, né? Você tira esse simbolismo alimentado e aí vem o problema. Quanto mais tempo de casamento, mais tempo de problema, mais tempo de dor. As pessoas acham que não. Por quê? Ela estava no casamento já sofrendo e doendo. Quando rompe, a pessoa vira e fala assim, poxa, mas eu era dependente dessa dor. Eu queria continuar sofrendo. Eu queria continuar sofrendo junto. Gente, que absurdo, mas é verdade. Nisso, a gente tem mais estatísticas aí para falar. Atualmente, de 2021, tá? IBGE, 50% dos casamentos acabam antes dos 10 anos. 26% até 19 anos. E mais 26% acima de 20 anos. Então, quer dizer, somente um quarto da população que casa, daqueles 923 mil, quase 1 milhão se casando em 2021, 250 mil vão continuar casados depois de 20 anos. Sim. Os outros vão divorciar. Divorciar. Então, quer dizer, é uma sociedade que vai ficando cada vez mais longeva, vai vivendo mais. As pessoas estão casando, em média, hoje, os homens com 31 anos, as mulheres com 28. Tudo isso é estatística, estão todo dia, vai dar aula e tal. Sim. E com isso, as pessoas estão tendo menos filhos. A gente vai falar disso também hoje, né? Falando de mãe. E outros casais que já passam a não ter filhos, estão tendo pet, né? Planta, e não quer ter filho. Com isso, a população vai envelhecendo por um lado e as crianças e adolescentes estão diminuindo. Sim. Mas o luto, quando você divorcia, eu acredito que tenha o luto, sim. O luto, porque no início nós conversamos, nós não casamos para separar. Claro. Você imaginou uma vida, você tinha um plano de vida com a pessoa, até o que eu quero fazer, conquistar, tudo junto com a pessoa. Então, quando você divorcia, por mais que não existia mais amor entre as duas pessoas, aquele plano seu acabou, porque o projeto, o seu projeto era com uma pessoa. Aí depois, É o tipo pacto assim, de convivência. e agora? Vou ter que projetar uma vida sozinha. Nova. É uma nova vida. Aí projeto. tem gente que já começa a procurar uma outra pessoa para Isso, completar. muito comum. Ou eu tenho que projetar minha vida sozinha. Então, eu acredito que tem esse luto. Eu passei por esse luto de pensar assim, poxa, tudo que eu planejei não existe mais. Acabou. Entendeu? Não existe mais. Você falou, Agora né? eu A tenho que gente planejar não novamente. casa pensando num plano B. Não, então, não. não existe, Só naquele de A. repente é desconhecido. É, né? só Agora, naquele A.
E eu vou te falar duas coisas até sobre isso aí. Uma interessante que eu vi na internet semana passada, eu acho que foi até aluno que mandou um meme lá. Um meme não, é uma notícia trágica e que virou meme na internet. Tudo vira meme. Ri da desgraça do outro. O camarada que conseguiu o divórcio e para comemorar foi com os amigos fazer um rapel e se lançou da cachoeira no lugar lá. E arrebentou o dia. Você viu e isso? ele desceu e tá lá entre a morte e a vida e tá lá, quebrou medula e vai ficar lá. Tá, né? Quer dizer, olha que coisa mais insana, né? Poder falar, eu vou comemorar dessa maneira. Cara, não tem lógica. Eu acho que você tem que dar um tempo. Uma primeira coisa. E outra coisa que você falou, assim, pelo lado da pessoa que absorve como luto, as pessoas hoje têm uma tendência até, né? Assim, igual para a própria morte, as pessoas têm aquela coisa do tempo, né? A missa de 7º dia, ou a missa de 30 dias, a missa de 1 ano. Só que as pessoas hoje estão reverberando que a solução para sair do luto do divórcio não é casar com outra pessoa e ter outra relação. É estar bem consigo próprio primeiro. Exatamente. Entendendo isso através de psicanálise, das terapias. O Freud falou, né, que o luto é um trabalho. Sim. Um trabalho. Você tem que trabalhar. Só que a gente vive um momento em que a gente não pode sofrer, não pode chorar, não pode se decepcionar. Então, deixa eu tampar esse buraco aqui. É o que eu falei dos O que é melhor homens, para tampar um buraco, né, de uma pessoa? Vou colocar outra. É o que eu falei da farmácia. E aí a gente vai repetir. A pessoa vai tamponando, começa com a coriza, depois... Mas se eu tomar mais rápido, vai adiantar? Eu posso tomar? Vou tomar uma overdose. Eu tenho que tomar sobre antibiótico. Você falou, muita gente fala, tem que tomar realmente essa quantidade de dias? 10 dias, 14 dias? O médico pediu 14 dias, eu tenho que tomar? Absurdo. No terceiro eu já melhorei, entendeu? Já pode beber? Isso, pode beber. Já posso celebrar? Já tem Quer a pílula da acelerar o felicidade que a gente processo. sempre fala aqui. Mesma coisa no processo. Então, o processo também tem que maturar e nem sempre uma decisão abrupta, ela acaba o processo, mas não acaba o problema. E como eu falei do tapa na cara, na saída da audiência, resolvemos com acordo. Que acordo que é esse? Eu não tinha acordo nenhum. Um acordo jurídico. Porque o acordo de vida não teve. É porque esse momento tem que ter um acordo de vida. Acho muito legal. É isso, acordo de vida. Porque você tem que... Sabe o que você tem que fazer? Sair da situação... Você falou de celebrar. Para celebrar. Por que celebrar? Porque não estava bom, então você estava sofrendo ou fazendo sofrer, e você agora está saindo e dando chance do outro viver melhor e você viver melhor. É isso. E é bom, assim, dar a chance do outro viver melhor e desejar que o outro viva melhor também. Claro. Aí eu falo também que quanto porque mais se tiver momentos bons. E quanto mais deseja o bem da pessoa, menos problema vai te trazer. Sim. Só que pra isso... Pessoas felizes não enchem o saco. Eu também tenho essa teoria também, que as pessoas felizes... São pessoas... Geralmente são pessoas psicoanalisadas. Sabe por quê? Porque vocês vão ver Viva como terapia. sujeito... A Rebeca sabe que eu sou uma fã de terapia. Gente, mas é onde a gente pode se ver como um sujeito inteiro, sabe? E não partido. É verdade. Incompletos, sim, incompletos, mas ok, seremos sempre incompletos. A gente pode estar entre 2, 3, pode ser um trisal, continuamos incompletos. Eu falei 2 filmes. Em primeiro eu falei da Morte Inventada. Sim. O outro filme é sobre as consequências de um divórcio litigioso, levado à última consequência. Chama-se A Guerra dos Roses. Ah, tá. Dos Roses, que é com o Danny DeVito, né? Um fabuloso Danny DeVito. E ele vive um advogado que ele faz um divórcio da mulher e acaba se casando com ela. Não vou dar spoiler, não. Mas eu vou querer assistir. Ele é sensacional. Agora, depois disso, a gente fica vendo assim, a arte imita a vida imita a arte. Então, toda a dinâmica que a gente vai assistindo das novelas, dos seriados, das séries agora, né? A gente vai vendo que vai tentando reproduzir o que está acontecendo no dia a dia. E cada vez mais, eu falava das pessoas estarem casando mais tarde, as mulheres estão buscando primeiro autonomia, inclusive financeira, profissional, daí algumas desistem, inclusive, de ser mães, e vão em busca do mercado de trabalho para depois pensar em se realizar numa relação sadia. Até então, como você falou, ninguém casa para separar. Aí, só que quando chega nos 30 e poucos, e não dá certo, vai divorciar com menos de 10 anos. A pessoa já está entrando na fase madura da vida. E aí não vai casar de novo. E é o que está acontecendo, né? Aí a pessoa não vai casar de novo e vai ficar. Ah, não, vou viver assim, tá bom. Essa coisa de liquidez. Eu acho que tem outro assunto. É outro assunto e é muito bem coisa da fluidez, interessante. a coisa da fluidez, da liquidez. Porque tem muito a ver com esse tempo também, que nós, né? A gente está nesse tempo aqui, não queremos nos comprometer. Né? E aí... Então, passar já é um outro passar caso. de liso. Então, esses vínculos a gente quer passar de liso sem vínculos. Sem se implicar muito. Sem se comprometer, sem se implicar. Pois é, gente. É isso. Acho que é isso.
Um Não assunto... quer ter problema de relacionamento, não se relacione. Ou se fosse relacionar, veja os termos, né? Ou minimizar os do danos. contrato. Mas eu digo que aquilo, né? Drummond falava que viver não é doer, né? Ele falava viver é doer sim, né? É doer. É doer. Querendo ou não querendo, Mas- você vai viver e não tem jeito. Se não fosse possível conviver com os espinhos dos outros, pouco espinho não reproduzia, né? Porque como é que faz? Adoro como é que essa- faz uma boa daquele jeito? Mas a Adoro informação é muito importante. essa parábola do porco-espinho, né? Que eles vão manejando Nós vamos ali, ter que né? se encaixar Modulando muito para sim. poder dar até uma coisa onde certa. pode, até onde pode Vamos- se aproximar Só- sem espetar, Sim. mas também não afastar muito para não passar frio. E né? pronto, e como é que vai ser, né? Então, quer é dizer, isso. um trabalho uma de todo arte. dia, é arte. É uma arte. E eu acho assim, há uma condição, parece que tem pessoas que são predispostas. O pessoal fala assim, não, porque fulano tem um dedo podre. Não tem esse negócio? Tem. E quando a mulher Tem. fala isso, falando só arruma encrenca, só traste. Tem essa história, não tem dedo podre, é outra Tem coisa. essa história, Pois é. exatamente. Mas sabe o que acontece? Eu vejo assim, isso está muito na pessoa. Mas o dedo Não é o resto do podre. mundo tá errado, não é a pessoa. O dedo podre Tem na que ir pra psicanálise psicanálise. é a repetição. É a é, repetição. Então precisa. A repetição, eu também acredito A que gente Mas é o que eu repetição falei. precisa padrão. elaborar, a gente precisa refletir, Nós falamos recordar. disso, Aí da vem violência contra a você Maria da Penha. indicou. Nós ouvimos uma grande senhora da sociedade dizer com todas as letras lá para os nossos alunos no auditório. Eu apanhava e quando eu consegui me livrar dele, eu sentia Sim. falta de apanhar. É. Ó, Eu sentia falta de sofrer. Não, essa questão, você até trouxe um pouquinho antes, a questão da nossa relação com o sintoma, ela é bem complexa. Bem complexa, mesmo. Não porque é, a repetição não é cria... simplesmente sai dessa situação. não. Chegar para uma mulher que sofre abuso Pois e é. falar assim, mas é só sair Sabe dessa. por quê? Não é Porque só sair. a repetição, ela cria a tolerância. É. É igual a medicação, né? Você vai É uma tomando remédio, ela tinha um dependência. ponto de não fazer efeito mais. É. Por quê? A repetição, ela cria na pessoa essa o tolerância. antibiótico também. É antibiótico. Ela cria na pessoa essa tolerância, de certa forma, e a pessoa vai ficando menos atingida. Então, ela chega num ponto que, para ela, é preferível o mal conhecido do que o desconhecido. É. Né? Ela prefere ficar onde está É. e gera uma inércia. É. Aí fala, não, mas você não é boba, não é possível, você não está vendo isso acontecer. Não, gente, normal. O medo da mudança. É. Mesmo que a mudança seja E o melhor. sintoma tem uma função ali na vida daquela pessoa, então Sim. não é simples, não é só sair disso. Não é só Então, você quer sair. indicou filmes, eu indico Sim. um texto que é muito simples do Freud, quer dizer, muito simples, entre aspas, né, gente? Dá para entender, dá para compreender, que é o repetir, recordar, elaborar. Elaborar. Então, eu falei isso, a gente precisa recordar de algumas coisas nossas, elaborar, falar sobre isso para parar de repetir. Então, o dedo podre é isso, Repetição. é essa repetição, é sair de Uhum. pessoas do mesmo padrão, né? E de Aham, situações que causam o mesmo tipo de dor, de É, sofrimento. e aquilo, Vinícius Moraes fala, tem uma música É do Vinícius que possível. fala, né? Quem já passou por essa vida e não sofreu, né, por causa de amor, não viveu, né? É. É. Quer dizer, a pessoa vai ter um momento que ela vai conflitar. Você lembra da regra 3? Essa Tem, não, né? Que essa fala não é a que regra 3, não, até a outra. deixa a porta, Ah, deixa a lâmpada acesa e uma bebida por perto, você pode estar certo que vai, Você vai chorar. Vai chorar. Vai chorar, mas vai rir também, né? Vai gente? também. Então é isso, é o que a gente começou falando sobre finais, sobre voos, né? A gente fala aqui muito sobre esse sofrimento, como você disse, né, Rachid? Então, realmente, uma das maiores causas de sofrimento Sem mesmo dúvida. é o rompimento No desse direito de família, nós temos assim, vínculo, o desses divórcio ideais. litigioso, né? A questão ligada aos filhos menores, que essas rupturas que discutem alienação parental, e outra questão que é a outra ponta da vida, que é a interdição, né? As pessoas que perdem Sim, a capacidade civil Capacidade. e com uma interdição que é muito triste, porque a questão é muito maltratada no Brasil ainda, né? As pessoas sim. não entendem, né? Essa questão ainda da interdição como sendo uma proteção e não como um Sim, abuso. Né? E é meio complexo, mas Pois é, do ser humano, né? O que Ser tudo humano. que tem a ver com o sujeito é muito complexo, e acho que é o que você também deixou claro aqui, é que muitas vezes esse rompimento também não é só negativo. não, eu acho Como que nada na vida, temos né? várias, Poucas coisas, várias além só no nosso situações que a imaginário. pessoa né? depois vai falar, gente, foi a melhor coisa do mundo que eu fiz, foi isso. Nossa, como é que eu tava cego? É. Agora o que eu falo, eu vou repetir Não aqui. quer dizer que não vai ter sofrimento. Não É o que vai a ter. Jo falou, mesmo Sim. quando ambas as partes querem, optam por essa Claro. dissolução, E tem não tem abrir mão perdas. da ajuda psicoterápica, não abrir Uhum. mão da psicanálise, das terapias em modo geral. A pessoa tem que. A questão até religiosa, a pessoa que se apega, às vezes, à questão Sim. religiosa, busca orientação, converse. Né? Porque conversar, elabora, faz a pessoa elaborar, isso é um lugar comum. Né? Pois é.
Então é isso. Eu acho que, como a gente vinha falando, né, poucas coisas na vida da gente são só boas ou só ruins, né? Verdade. Isso geralmente é assim no nosso imaginário, é nesse mundo idealizado que a gente cria, né? Então a gente costuma até pensar aí no voo do pássaro, né? Ai, símbolo de liberdade. Mas e o esforço que ele faz? Sim. Claro, Né, as estratégias que tem que ter para se manter ali no ar, É. a força Aquelas estudos aí, né, do voo do CIS, né, que vão lá informação ver, né? Pois é. Bota uma frente, vai chegar... Não é tão simples, Não. Tem que né? revezar, É. dá conta. Isso, o que A está gente na tem que fazer ponta, Sim. ali, Você pois tem que é. revezar, é. senão você não dá conta de voar. Você vai Não despencar. dá, não dá. Sim. Então não é só lindo isso, né? Não Não é é só, nada bonito, não. não é só bonito, tem um esforço. Tem, Então, verdade. essa liberdade tem um preço, né? E o que é melhor é permanecer ou ficar, é cada um que faz as Sim. suas opções. Exatamente. E acho que fica a dica aqui, né? Então, para o pessoal, assim, para procurar ajuda. Sim. Claro. Você está vivendo uma situação dessa, tanto na advocacia quanto numa terapia, e sobretudo também nos amigos, né? Sim. Eu acho que a gente já falou em alguns programas aqui que muitas situações que antes eram resolvidas assim no ombro do amigo, no travesseiro, hoje a gente já indica logo a psicoterapia. Não é esse o caso. Ou medicação, né? Eu já brinco, já vem a dica, né? Você já pensou na terapia? Sim. A terceira vez que o amigo liga para Além de chorar, tudo, você pergunta. Além de tudo, a automedicação, né? Que as pessoas, Não, qualquer sufoco, ela já vai. Não, os medicamentos dor de cabeça, né? são maravilhosos quando precisa, quando realmente tem Exatamente. necessidade. Eu acho que alguns Exatamente. casos precisamos realmente dos medicamentos nisso, Muito. mas hoje em dia, um outro assunto legal, acho que hoje em dia a banalização do vou tratar meu sofrimento com medicamento, Sim. entendeu? Nós já tratamos sobre isso aqui também no Ah, podcast já? com o Ah. psiquiatra sobre o uso indiscriminado de Que legal. medicamento. Foi muito bacana porque é mesmo. importantíssimo. Então, é a nossa dificuldade de lidar com a angústia, ajudar com a dor, com o sofrimento. Então, que a gente tem Sim. busque esses ambientes, né? E essas amizades para também falar disso. É Pode o que eu falar, falei, né? Porque conversar com a dor. a tal Conversa da Sim. psicanálise vai falar, a psicologia vai falar, né, que o elaborar, ela ajuda a pessoa a engolir, às vezes, situações, ou então voltar ali, né, vomita o que não tá legal. Porque chega um ponto que você não está engasgado. E a sociedade não vai melhorar com uma decisão judicial, principalmente quando o juiz decide por você. Então, Não. nós precisamos fazer do judiciário um ambiente para quem precisa. Assim como a música, né? Exatamente. Polícia para quem precisa de polícia, justiça para quem precisa de justiça. Sim. Deixar o judiciário para julgar o que não dá para poder fazer acordo. É bandido Sim. matando os outros e tal. Agora, se você falar demanda de família, aliás, acho que você que fala sempre do Lacan, toda demanda de família é uma demanda de afeto. Toda demanda é demanda de Qualquer amor. coisa em família não tem jeito de mexer com afeto. E Aí, esse afeto tem que ser quantos considerado. processos na justiça que a justiça poderia estar tratando de outros assuntos outros mais assuntos mais importantes e vai acumulando. E as na justiça. pessoas com menos intervenção. O Estado não tem que entrar no meio da sua relação familiar. Exatamente. Só para proteger. Gente, eu Exatamente. achei bem triste isso que vocês falaram, que é de delegar algumas decisões para um isso. terceiro, E para um juiz. terceiro que não te conhece Para um juiz, isso nada. é Eu falo, complicado. Nunca te viu na pior. vida. É pensa que lavar roupa suja na frente do juiz que eu falei, era terrível, gente. Pessoas constrangidas ao máximo na mesa de audiência. De vários casos, poderia citar aqui vários casos. De a gente buscar remediar a dignidade da pessoa. Sempre usamos essa expressão. Nós precisamos te fortalecer dentro desse processo. Você está muito caído nesse processo aqui, vamos te fortalecer. Sim. Então, o que nós podemos fazer de verdade? Vamos mostrar aí o lado bom do que você tem desse caso todo, os filhos, etc, etc. Né? Não vamos só falar mal do outro, não. Vamos realçar o seu lado. Você é pessoa que E tem como o juiz condições. não te conhece, aí vem as provas, né? Isso. Sim, ele não te Vai conhece, julgar. ele não sabe como que você é no trabalho, como pessoa, na comunidade, ele não sabe nada. Mas aí se a outra parte mostrar, pegar uma foto que eu falo, não, recorte. é um recorte, mostrar, a pessoa é desse jeito aqui, entendeu? O juiz não te conhece. Ele vai julgar a Eu partir falei daquele isso na aula recorte, de né? ontem. A mulher que chegou no escritório e falou assim, não, porque ele pegou uma foto minha de biquíni no Facebook e falou, vai falar pro juiz que vai pedir a guarda dos meninos, porque eu não tenho moral. Porque eu botei uma foto de Facebook de biquíni. Gente, é só isso. Não tem condição. sim. Falei, isso é violência psicológica contra a mulher. Tá na lei da penha. Falei, faz uma coisa com ele. Mas uma coisa com ele. Violência psicológica, tá te ameaçando de tomar a guarda dos filhos, porque você tá de biquíni no Facebook, quer dizer. Gente, vocês dois são bons demais de papo e tem assunto. De Advogado guardar que conta. deixou falar mesmo. Eu não sabia que falava assim também, não. Advogado, Bem, professor. bem, não. Ai, Eu gosto de falar. Você fala. Fala e fala Então, bem. a
gente vai, Obrigada. espero que a gente possa também se encontrar, né, aqui em Claro. outros temas e para Sim. continuar, porque aqui a gente já viu que tem muitos desdobramentos. Tem né? muita A gente coisa. pode Acho que falar de surgiram pelo menos uns 5 aí, né? Não Ah, é? dá. Não é? É assim Agora, mesmo. que a gente possa, então, deixar aqui um recado. Eu quero agradecer a vocês, mas a gente pediu o pessoal para pensar que sempre é possível criar a partir da dor também. Criar a partir do fim, né? Criar É, que e seja um uma- novo início. E a coisa imprescindível, né, que eu vejo, é o planejamento de toda a caminhada, ele precisa passar por especialistas. Sim. Sim. Porque a pessoa poder subir uma montanha e escalar uma montanha, chegar no topo, ela vai ter perrengue, né? Mas se ela está preparada, ela vai bem. Se você não É. pode subir uma montanha sozinho. É possível minimizar os danos, Os né? Eu danos. acho que é isso que vocês É falaram. exatamente. Eu O tempo acredito todo, é que possível. Exatamente. busque ajuda, né? Eu acredito que é Sim. buscar ajuda psicoterápica, porque você precisa se entender, né? Como indivíduo mesmo, como uma pessoa. Então, eu acredito que o meu conselho é buscar ajuda, Ótimo. se conhecer. Isso mesmo. Sempre. Uma rede de apoio, né? Família, amigos Isso. e essa Sim. ajuda profissional. Claro. Rachid, muito obrigada. Agradeço, Mais uma obrigado. vez. Estão às Prazer. ordens. E quando tivermos outra oportunidade, né? Acho que Com assim, o certeza. podcast está vindo para poder fazer uma proposta diferenciada na questão de saúde mental, que é tratar, apesar da profundidade e seriedade dos assuntos, tratar com essa leveza, né? A gente ter esse espaço, porque a gente vê muita coisa hoje na internet, eu fico até preocupado com isso, Sim. porque eu leciono para o direito e eu leciono no curso de psicologia, a chamada psicologia jurídica. E às vezes as pessoas que estão na área, elas não estão não estão percebendo a gravidade de uma rede social quando você banaliza, como a Ju falou, banaliza até o procedimento. O pessoal fica nessa onda do TikTok, começa a fazer dancinha, tudo como se tudo fosse simples. Ó, você chegou na psicoterapia hoje, semana que vem Vamos você lá. já está ótimo, né? Então Oh. parece que a pessoa vai. Isso, né, desculpe aqueles que agem assim, eu acho até que é reprimido pelo Código de Ética Profissional, porque induz as pessoas a acharem que é uma fantasia, que você entra ali, vai lá e faz uma semana de sessão e que você vai estar renovada. Não. Sim. Assim, Ainda bem que a entende? gente é mais complexo que isso, né? Que É, a gente não claro. consegue se resolver em uma Não. semana. Não, ainda bem. Ainda bem, por Mas isso. você tá doido, todo mundo resolvendo. Ainda bem, nossa. Obrigada, Ju. Que isso, eu que agradeço o Volte convite. sempre. Co- Casa Voltarei, é nossa. voltarei, só Né? convidar. A gente Obrigada. brinca que esse espaço aqui isso aqui não é terapia, mas é um espaço Terapêutico, Muito né? bom, Terapêutico. sim. né? Espaço de Bacana. consultas também. Que a Sensacional. gente quer trazer informações, trazer Sim. um conteúdo legal, mas, sobretudo, refletir sobre as escolhas que a gente tem feito, sobre Sim. possibilidades, né? Claro. E caminhos. A gente sempre pode escolher um caminho um pouco melhor, Sim. que não prejudique o outro também, né? Podemos. Sobretudo pensando aí no bem comum. Bem comum. No que depender de vós, tem de paz. Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigada Até a a próxima, vocês. pessoal. Obrigada, Obrigado também, gente. Valeu.